Fala, meus amigos corintianos e corintianas, muito bem-vindo ao canal, estamos aqui para mais um vídeo. Mas antes de iniciar, peço uma ajuda para vocês, se inscreve no canal, curte o vídeo, para ajudar no crescimento e no engajamento, beleza? Vamos aí às últimas notícias do Timão. Estamos no Sport Center com a Fiel, num lugar que sente muita saudade. No Pacaembu, para Portuguesa e Corinthians, o empate em 2-2. Está aí os melhores momentos para vocês. Um Corinthians que estava apenas cumprindo tabela, depois o Ramon Dias começou a mexer um pouco mais na equipe, ainda assim, um empate em 2-2. Gostou do que viu, Capita? Marcela, assim, no segundo tempo, um pouco mais do lado do Corinthians, né? No primeiro tempo, a gente fala que foi um jogo equilibrado, principalmente no segundo tempo, porque no primeiro tempo a Portuguesa foi melhor. A Portuguesa teve esse chute na trave, essa bola na trave, criou as melhores chances, enfim, fez uma marcação que o Corinthians não conseguiu criar jogadas, faz esse belíssimo gol, né? Ajeitada do Maceió para o chute do Jajá. Jajá Silva. É isso aí. Então, no primeiro tempo, a Portuguesa foi melhor. Aí, no segundo tempo, o Corinthians fez uma mudança tática, né? O Corinthians que começou o jogo com 3 homens de marcação, 3 volantes, e o Coronado na armação com 2 atacantes, Thales Magno e Romero. No segundo tempo, o Ramon tira o Rian e coloca o Pedro Raul, né? Ele abre um pouco mais o Thales Magno pela esquerda e o Romero pela direita. E o Thales Magno na esquerda, ele funciona muito bem, né? Ele é com essa movimentação da beirada para dentro do campo, ele participa dessa jogada com assistência para o Bidu, ele faz o gol de pênalti. Belo gol do Bidu, hein? Sem ângulo ali. A movimentação, sim. O Bidu também, que às vezes é cobrado pelo torcedor, né? Não consegue manter o nível de atuação em todas as partidas. Então, um gol importante. Aí a jogada do Thales Magno. Jogada individual, num setor que ele gosta, né? Acaba sofrendo o pênalti. Então é isso. Foi pênalti assim. Mesmo? Ah, foi pênalti. Nenhuma dúvida, né? Foi pênalti. O Romero pega a bola e entrega pro Thales Magno para ele cobrar. Sim. Ele faz o 2-1, depois o Maceió vai empatar já no finalzinho da partida o 2-2. Ok, então entregou um resultado, um empate, e era isso mesmo que apresentou o jogo. Sim, é um time alternativo, né, Marcelo? Time reserva do Corinthians. A gente fala alternativo, mas nenhum jogador que a gente está acostumado a ver no time titular do Corinthians jogou hoje. Então tem uma questão de entrosamento, tem a questão do gramado sintético também do Pacaembu, que é diferente para o jogador corintiano. E a Portuguesa também fez um bom jogo, assim. É um time que briga por classificação, né, que tem um sistema tático, que tem um conjunto. É um time inferior tecnicamente, mas é um time que disputou, que fez um jogo muito digno. Então, na minha opinião, o empate foi justo. Pois é, a Portuguesa não perdia há 4 jogos, há 4 partidas. Está nessa luta ainda para classificação, mas também luta contra o rebaixamento, né, Bubu? Então tem esses 2 pontos importantes para a Portuguesa. O rebaixamento acho que não vai acontecer. A chance matemática existe, mas seria algo surreal, muita coisa precisa acontecer. Esse grupo da Portuguesa, que é o do Santos, é o mais embolado, mais ajustado e na pontuação o pior, né? Então a tendência é que, por exemplo, se a Portuguesa avançar, ou o Santos nessa chave, venha hipoteticamente numa semifinal a enfrentar o próprio Corinthians, né? Só que aí com o mando corintiano, porque o Corinthians tem a melhor campanha. A Portuguesa tinha, contra os outros derbys aqui da capital, ela tinha perdido do Palmeiras, do São Paulo, é o primeiro ponto que ela consegue. Mas eu não sei se é o suficiente para a classificação. Eu imagino que o Santos, que agora tem 2 jogos em casa contra times de menor expressão, o Santos com o Neymar um pouco mais pronto, pode vencer e ultrapassar a Lusa. Mas acho que foi um jogo bastante interessante, dos melhores jogos do campeonato em termos de emoção, chances criadas, gols, bolas na trave, chances perdidas. Vocês exaltaram o Bidu pelo gol que ele fez, que eu acho que teve uma falha do goleiro da Portuguesa, né? Não fechou bem o ângulo, a bola passou embaixo dele. Mas no segundo gol da Portuguesa, ele não vai bem, né? Então o Bidu é desses alas que às vezes vai melhor na parte ofensiva do que na parte defensiva. Mas é um time reserva do Corinthians com jogadores que são interessantes, que podem acrescentar em qualquer momento da partida. O Romero teve bons momentos, liderança, capitão, Thales Magno. Já foram titulares em algum momento. Né? O Bidu, o Romero. Thales Magno. Thales Magno, quer dizer, não é também aquele reserva como... A gente viu até alguns times do Rio usando no começo do Carioca, que eram sub-20. Esse daí não. Era um reserva, mas eram jogadores que fazem parte do Sim, são jogadores que o Ramon vai contar ao longo da temporada. É uma temporada muito longa, ele vai precisar desses atletas. Né? Exato. O Donelli chegou a ser
titular por um período até o Hugo... Kaká, entre a saída do Carlos Miguel e a chegada do Hugo, o Donelli chegou a ser o titular. De fato, concordo, foi um bom jogo. A Portuguesa, acho que é um time que tem chamado pouco atenção, mas quem observar vê que é um time que está evoluindo muito ao longo do Campeonato Paulista. Acho que foi um time montado um pouco em cima da hora, então demorou para pegar. Mas você vê até algumas jogadas, algumas saídas de bola, a Portuguesa bem treinada. Falta, acho que algum jogador tecnicamente um pouco acima ali para ser uma referência desse time da Portuguesa, mas é um time que competiu bem contra esse Corinthians. Achei que foi um placar justo, mas se fosse para alguém ganhar, seria a Portuguesa. Se fosse a luta de boxe que fosse para uma decisão por pontos, acho que os juízes teriam que dar vitória para a Portuguesa. 2 bolas na trave, por exemplo. Então, foi um bom jogo. E agora, o empate é importante para o Corinthians, que todo mundo fala que o Corinthians já está classificado, mas ainda há uma disputa pela melhor campanha geral. O Corinthians só tinha... importantíssimo. O Corinthians tinha 6 pontos a mais que o São Bernardo, mas com um jogo a mais. Então, se o Corinthians perde da Portuguesa, o São Bernardo pode igualar o Corinthians. É que o São Bernardo ainda pega o São Paulo, por exemplo. Tem jogo difícil pela frente. Mas o Corinthians ainda está brigando com o São Bernardo e com o Mirassol pela melhor campanha geral. Então, esse pontinho ali pode parecer bobinho, mas pode fazer diferença. Mas não é bobinho mesmo. Olha, Fã de Esportes, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o Coronado, se não está aproveitando as chances. Vamos falar do Thales Magno. Será que ele já merece essa chance em algum lugar ali do time titular do Corinthians? Mas sabe quem está falando, Bira? Ramon Dias. Vamos ouvi-lo. E de Thales, como foi? Ele jogou apenas 3 partidas, 90 minutos, desde que ele chegou com vocês. Se é planejamento de minutos ou se é... De que no llegamos al principio de año. Sí, claro, pero él tuvo una contusión en el hombro, otra contusión en el joelho. Thales es un jugador importante para nós. Y la competencia existe, como siempre falei, mas... acho que está en un gran momento y esperemos que siga por ese camino. Ramon Emiliano, tudo bem? Bruno Milhões da Rádio Bandeirantes. Hoje vocês tiveram a oportunidade de conhecer um estádio no qual o Corinthians já foi muito feliz, teve muita história no Pacaembu. Queria a visão de vocês sobre essa atmosfera, o torcedor também comparecendo a esse estádio, e também se puder dar um pitaco sobre o que vocês acharam de alguns jogadores que não vinham jogando e tiveram a oportunidade de jogar. ¿Me contesto? ¿Me contesto? Sí. Cara, para mí en lo personal fue un sueño, porque a gente veía a Carlito, a Mascherano en esa época y estaba muy con vontade de conocer este estadio con tanta historia. Y fue mucho, la atmósfera es muy linda, el estadio es muy bonito y la verdad que fiqué feliz por conocer y por jugar un juego aquí. Y después, ¿quién? Claro, es difícil jugar una semana sí, una semana no, es difícil hasta que usted se conoce con su compañero, no es tan fácil, mas en líneas generales fue algo que tuvimos chance de concretar, no la hicimos, mas en líneas generales estamos tranquilos. Boa noite, Guilherme, Ramon, do Lance. Vocês já comentaram anteriormente sobre o rodízio entre Hugo e Matheus Bidu, que isso vai ser para cada jogo, quem sabe a cada momento. Mas hoje o time atuou com os reservas, né? O Bidu entrar hoje e o Hugo não ter sido relacionado, pode ser um indicativo de que o Hugo vai ser titular no jogo na Libertadores? No, todavía no decidimos quién va a jugar, pero sí que los dos necesitaban estar principalmente hacer jugar para que mantengan el ritmo, la actitud. Sí que analizamos bien qué es lo que queremos hacer, conseguir puntos, defendiendo bien o atacando, así que son partidos completamente distintos a todo lo que se juega en Brasil, completamente distintos, la atmósfera, el ambiente, la temperatura de Libertadores es otra cosa, es completamente distinto, así que estamos tranquilos, estamos analizando, todos están en buenas condiciones y seguramente vamos a que el jugador que juegue pueda rendir y podamos conseguir el resultado que nosotros queremos. Hoje o banco de reservas quase todo de garotos da base, até por conta dos atletas poupados, e 2 ganharam a minutagem, o João, que já tinha jogado no Jacaré, e hoje também o Bahia fazendo essa estreia dele na equipe profissional. Queria que vocês comentassem um pouquinho sobre essa garotada, se vocês já os veem prontos para atuar, seja em algumas partidas do Campeonato Paulista, e sobre os 2 específicos que entraram, qual a impressão de vocês sobre a partida? De los dos pibes. Sí, ¿lo va a contestar vos? No, contéstale. No.
creo que también es el objetivo nuestro, porque el equipo está ya clasificado, teniendo buenos resultados, también darle la posibilidad a los meninos que vayan creciendo, vayan obteniendo minutos, para que noten la diferencia lo que es a nivel profesional y a nivel de sub-20 o más abajo la categoría. Están creciendo, me gusta, tenemos meninos que juegan muy bien, pero tienen que seguir creciendo, seguir compitiendo. Es el objetivo de también nuestro y también de Corinthians, que los meninos sigan creciendo para competir, para tener un futuro. Están trabajando hace 4 meses, 5 meses que trabajan con nosotros. 5 meses que están, y se lo nota el crecimiento táctico, físico y también mental, para que se preparen para cuando les toca jugar puedan rendir y hacerlo bien. Estamos contentos. Família Dias, muito prazer. Olá, Alexandre, amigo, como vai? Ramon, Emiliano, estarei mais próximo do Corinthians a partir de agora, então a gente vai trocar mais ideias. É um prazer poder entrevistá-los. Alexandre, da TV Gazeta. Minha pergunta vai sobre a estreia na pré-Libertadores. O Corinthians chega da melhor maneira possível, em termos de preparação, questões físicas, técnicas, tendo em vista que encerrou bem o Campeonato Brasileiro no ano passado com uma arrancada incrível e vem conquistando também resultados agora nesse início de temporada. É o melhor jeito que o Corinthians podia chegar para estrear na Libertadores, é esse? ¿Contendemos? Sí, la mejor manera sí, de llegar. Para mi punto de vista creo que llegamos muy buenas condiciones anímicas. Ustedes vieron que hoy prácticamente ninguno de los jugadores que jugaron el partido contra Santos jugó. Entonces la recuperación que van a tener van a estar al 100% al que le toque jugar. Y también los que jugaron hoy están en muy buenas condiciones, se vieron en lo físico bien. Estamos con muchas expectativas nosotros, y la gente también. Corinthians está con muchas expectativas, porque sabemos que tenemos un plantel de jerarquía, tenemos que mejorar algunas cosas tácticas, que el partido va a ser diferente, va a ser más agresivo, más táctico, más con una agresividad al 100%, y lo van a notar ustedes cuando nos toque jugar. Así que, pero estamos realmente bien. El grupo está mentalizado. Salimos primero, por ahora estamos primero en el Paulista, probando todo, ya sea táctico, jugadores, están bien. Así que llegamos en un buen momento, estamos contentos nosotros. Así que esperemos hacer un gran partido. É um bom momento mesmo do Corinthians. O Corinthians vem vivendo bons momentos nos últimos meses, porque termina a temporada desse jeito e começa a temporada nesse momento tão bom que está falando o Ramon Dias. Estava ao lado do Emiliano Dias, ele fala e ele responde também sobre o momento de colocar jovens jogadores. E ele fala, a gente vive esse momento de estar classificado numa partida contra a Portuguesa justamente para colocar esses meninos. É bom para o Corinthians, é bom para o grupo, e é isso que ele fez hoje. E tá certo, né, Bira? Tem de mesmo utilizar alguns meninos e um time completamente reserva, como fez hoje. Ele precisa descansar, a equipe tem Libertadores também logo mais. Não só tem o jogo, como tem uma viagem até a Venezuela para esse jogo, né? Não é que é aqui do lado o jogo, né? Sei lá, se fosse no Uruguai ou no Paraguai, que nem é uma viagem tão longa. É a viagem até a Venezuela. Sim. Então, por mais que o adversário teoricamente seja bem mais fraco, é uma viagem difícil e você quer chegar lá firme e forte para ganhar bem. Além disso, você tem que aproveitar o estadual justamente para isso. Ainda mais o Corinthians, que criou uma gordura no estadual, tem que aproveitar esses momentos para isso. Põe Léo Maná, põe Rian, põe os garotos para jogar, até para ir testando. Até porque vai que você precisa dele num jogo importante lá na frente. Daí ele já vai estar mais rodado, você já vai perceber qual é a limitação dele ou onde ele pode ser aproveitado melhor. Então usa agora, usa nesses jogos. E, inclusive nos próximos jogos, que o Corinthians ainda tem nessa primeira fase, também aproveitar, se for o caso, para poupar jogador. Eu imagino que no fim de semana que vem, que vai estar ensanduichado entre os dois jogos da Libertadores, o Corinthians deve ir com um time diferente também. É isso mesmo que está fazendo. Agora, vemos jogadores que já foram titulares entrando em momentos como esse, mas nem sempre aproveitando todas as suas chances. Capita, o Coronado é esse jogador que não consegue aproveitar este momento para falar, eu posso ser titular nesse time? Então, Marcela, o Coronado tem muita qualidade, né?
Eu acho que é um jogador que a gente percebe o refino com a bola, mas que não consegue colocar, enfim, dentro do campo tudo o que se espera dele. Jogador que oscila muito, né, com relação a atuações, que tem jogadas geniais em alguns momentos, que aí você olha e fala, pô, ele tem muita essa questão, esse refino e o trato com a bola. Mas a intensidade dele é um pouco abaixo que a dos outros. Quando ele é solicitado em momentos como o de hoje, por exemplo, o Corinthians ele entra com 3 jogadores de mais marcação e o Coronado responsável pela criação, né, para abastecer ali hoje Thales Magno e Romero. O Garro faz isso muito bem, né? O Garro, ele tira algumas jogadas da cartola, o Garro, ele faz o Corinthians se movimentar nessa questão ofensiva de criação, e aí quando o Garro não está em campo, o torcedor corintiano coloca as expectativas em cima do Coronado, e elas não são respondidas, talvez da mesma forma como o Garro entrega. Então é um jogador... Com o Garro é isso, difícil, mas também. ele foi contratado, Marcela, talvez, uma contratação até mais pesada do que a do Garro. O Garro, ele conseguiu conquistar o espaço dele no Corinthians, conseguiu demonstrar, conseguiu ter boas atuações, né? Por muito tempo vestiu a camisa 10 do Corinthians, que hoje é do Memphis, mas talvez o Coronado deveria ser esse jogador, né? Então, assim, ele acabou perdendo espaço na criação das jogadas e em muitos momentos o Ramon e o Emiliano tentam colocá-los juntos, mas as coisas não funcionam, porque eles têm as mesmas características, mas o Garro hoje vive um momento muito mais especial. É um jogador que, assim, na minha opinião, tem um refino técnico diferente, mas o torcedor corintiano não consegue vê-lo com essa presença em campo, né, abastecendo os seus companheiros como o Garro faz. Então é um jogador, na minha opinião, que tem essa questão um pouco abaixo do que se é esperado dele. Você concorda, Bubu? Assim, é um jogador que não consegue aproveitar essas oportunidades que o Ramon Dias dá para ele? Acho que tem alguns fatores, né? A questão, talvez, física, a falta de intensidade. Isso. O time do Corinthians é um time muito dinâmico, a concorrência, né? Foi testado muito durante o ano passado. Mas é isso. A possibilidade de jogar Garro e Coronado, e acho que melhor, né? houve um entendimento que não dá para jogar junto, então numa dividida, não é só porque o Garro é argentino. O Ramon Dias defende a convocação do Garro para a seleção argentina, né? Eu acho que tem uma questão também de expectativa. O Coronado chega num começo do ano com um salário muito alto, o salário dele é muito alto, os maiores salários que tem, talvez só fica atrás do Memphis, no Corinthians, e aí teve uma cobrança proporcional ao que ele recebe, né? Ficou público o quanto ele ganha, e aí aumenta a pressão, a carga sobre ele. Ele chegou num momento em que o Corinthians estava destroçado, sem perspectiva, e aí quando ele começa a sair do time, as coisas começam a se encaixar. Então, eu acho que muito corintiano hoje talvez olha para trás e fala, o investimento não foi tão bom aqui. Se valeu a pena, pagou caro pelo Memphis, foi uma ousadia, mas teve retorno no Garro, no começo, o imbróglio com a transferência, mas deu resultado. O Yuri Alberto, que muito corintiano no começo cornetava lá atrás, meu Deus, que dinheiro jogado fora, né? Hoje fala, não, o Yuri Alberto pode até, quem sabe, até dar um retorno para o Corinthians, né? Não só técnico como financeiro. O Coronado, acho que está nesse momento de questionamento de que a coisa não andou. E ele não consegue, quer dizer, não que ele fez uma partida ok hoje, né? Mas não foi o principal nome, não foi dos principais destaques do Corinthians. Então se espera dele, pelo que ele custou, pela chegada dele, tudo que foi criado, né? E isso não aconteceu. E sinceramente eu não sei se, com o time do Corinthians agora muito mais azeitado, se ele vai conseguir. A gente está falando aqui, por exemplo, como é que o Bidon, que está indo muito bem no sub-20 da seleção, como é que ele vai entrar nesse time? O Corinthians está contratando agora o Angeleri, lateral esquerdo, para cumprir uma lacuna ali, cobrir um problema que tinha. Então o Corinthians está ficando... O Corinthians manteve muito bem a base, que terminou bem o ano passado, está se reforçando, está conseguindo achar peças interessantes, e o Coronado cada vez está ficando mais para trás na fila. É de deixar de acreditar no Coronado, Bira? Não, a questão é que pelo preço que o Coronado custou, ainda mais na época que ele veio, o salário dele acabou virando até um símbolo da desorganização do Corinthians e da falta de critério do Corinthians, né? Então ficou muita pressão em cima dele. Mas eu acho que o Coronado, para você ter o Coronado como um reserva do Garro, eu acho que daí tá bom. Acho que ele é um jogador de bom nível para ser um reserva numa posição em que muito time não tem jogador nenhum. Esse camisa 10, esse jogador que organiza. No final das contas, o Corinthians tem dois, claro, um num nível acima do outro, mas pro Coronado ser um reserva ali, não é ruim. A questão é,
pô, será que gastar tanto dinheiro assim, um salário tão alto, todo esse esforço para pôr um reserva, será que você não poderia ter um reserva mais barato? Até poderia, mas assim, o coitado do Coronado não tem culpa do salário que resolveram pagar para ele. Ele só aceitou, coisa, já né? tá ali, vai ele ficando. O Coronado tem um problema também, né? Uma questão física. Ele chega... Eu acho que ele chega muito abaixo fisicamente, ele vem com um ritmo de Arábia Saudita que é diferente. Ele perdia toda a dividida, todo o corpo a corpo, e ele melhorou bastante, mas ele ainda fisicamente tem uma... Assim, por exemplo, quando ele vai para uma dividida ali no meio de campo, pega ali um defensor como o Fábio Luciano ali, vem ali para o tranco, assim, o Coronado não consegue aguentar. Atrás, então, em jogos que estão mais pegados, mais apertados, com menos espaço, o Coronado ainda sofre um pouco, porque fisicamente ele tem mais dificuldade de ir pro corpo a corpo. E olha que eu acho que a torcida tem uma paciência com o Coronado, teve paciência. Acho que tem mais paciência com o Coronado do que teve com o Yuri Alberto. Talvez o Yuri Alberto perdesse muitos gols e aí a paciência do gol é maior. A perda do gol chama atenção. Pega mais. O goleiro que franga, o atacante que perde muito gol chama atenção. Chama mais atenção do que um jogador de meio de campo que às vezes perde outra dividida ali. Capita, falando do Thales Magno, dá para encaixá-lo ali no time titular? Como é que você vê? Então, porque é complicado a disputa por posição, né? Porque o Corinthians joga hoje, na maioria das vezes, com 2 homens de frente, né? São 3 homens de mais marcação, e aí o Corinthians está muito bem servido com relação a isso. E o Garro um pouco mais centralizado, como homem de criação, mas que chega mais próximo da área, e 2 homens, que é o Yuri Alberto e o Memphis. Então, aonde o Corinthians, o Ramon pode encaixar o Thales? É uma decisão difícil. Eu acho que em muitos jogos, se o Corinthians precisar mudar o sistema, jogar com 3 atacantes, colocar um homem a mais ali, eu acho que ele é o primeiro nome, é o cara que você olha para o banco e fala, chama o Thales Magno que eu preciso dele. E é um jogador que tem entregado muito. Se a gente falou do Coronado com relação a números, enfim, com relação a agradar o torcedor corintiano, o Thales Magno é esse, aquele reserva de luxo. Aquele jogador que quando entra, ele resolve jogos. Quando ele sai jogando, ele define como o de hoje, por exemplo, né? Como a gente falou, deu assistência, ele faz o gol, né, de pênalti, ele sofre o pênalti e faz o gol também. Então é isso. Seria muito bom se o Ramon encontrasse um espaço para ele. Eu acho um pouco difícil nesse sistema. Ô, Fábio, mas será que a gente precisa realmente dar um lugar de titular para o Thales? Porque, ó, se você monta o time, que daí, de repente, você o Memphis ou o Yuri Alberto tem que sair durante o jogo. Exatamente. O Memphis ou o Yuri Alberto tem que sair durante o jogo. Ou eles não podem ter suspenso. Sim. O Thales pode se fazer ele pode ser um atacante de dupla de ataque. Isso. Ele pode ser até um reserva, um camisa 10, um cara que fica um pouquinho atrás. Ele pode ser um ponta esquerda. Então, em vários momentos ao longo de uma temporada, ou durante um jogo, ou mesmo de um jogo para outro com suspensão, você tem um lugar para ele. Não precisa ser titular, mas entrando em o Corinthians vai jogar a final da Libertadores com todo mundo disponível, talvez ele não seja titular, mas vários jogos ele vai ter sido porque um estava suspenso, o outro estava contundido, o outro estava poupado. Exatamente. Vamos fazer o seguinte, vamos falar mais de Corinthians ainda, vamos falar do Thales Magno ainda com o Bubu. Eu quero falar sobre esse momento do Corinthians. No ano passado, terminamos o ano todo mundo falando, olha, é tempo de Botafogo, e eu disse, inclusive, que era tempo de Corinthians. É tempo de Corinthians ainda, em 2025. Vamos para o Pacaembu conversar com o Antônio Chamorro, vai trazer as últimas informações. Ele acompanhou a partida, tem Zona Mista daqui a pouquinho. Vamos conversar com ele, daqui a pouco comentamos mais aqui no estúdio também. Fala, Antônio Chamorro, o famoso Tonhão para os íntimos. Fala, Tonhão, tudo bem? Tudo bem, Marcela, boa noite, um abraço para você, para todo mundo que está no Sport Center. A gente está aqui na Zona Mista, aqui no Pacaembu, né? Como ainda não é um estádio que tem sido muito utilizado, então tá uma verdadeira zona aqui, dá para se dizer. Muita gente aqui esperando o Thales Magno, que deve ser o jogador do Corinthians, a parar aqui para falar com todo mundo. Hoje a gente teve aqui o reencontro do Corinthians com o Pacaembu, desde 2019 não jogava aqui. 17 mil pessoas vieram aqui, mas tivemos protestos, né? A gente teve torcedores reclamando do preço dos ingressos aqui, que ficaram entre 160 e 250 reais. Teve protesto antes do jogo. Durante o jogo, a torcida organizada do Corinthians exibiu uma faixa também pedindo um teto máximo no valor dos ingressos. Então também houve esse descontentamento. Outro descontentamento, mas assim, ele acabou ajudando o Corinthians durante o jogo, foi o Pedro Raul, quando ele entra, só que ele perde algumas chances também. A torcida demonstrou de novo um pouco de impaciência com ele. Ele perde até uma chance numa bola que o Coronado cruza. Ele está sozinho de cabeça já no final e a torcida acabou também pegando um pouco no pé dele, mas é um jogador que está tentando readquirir essa confiança. Vocês estavam falando do Corinthians, ele vai para a Venezuela na segunda-feira.
treina de manhã e ali provavelmente depois do almoço, voo direto 7 horas até Caracas, onde enfrenta a Universidade Central da Venezuela na próxima terça-feira às 9h30. Então o Corinthians ainda está na quarta-feira, e então o Corinthians ainda está nessa preparação. Hoje realmente não jogou nenhum titular. O Ramon Dias fez até mistério sobre quem vai jogar ou não. O Corinthians até tenta o Breno Bidon, que vai terminar o Sul-Americano Sub-20. O Corinthians ainda vai tentar que ele se encontre com o elenco na Venezuela para poder participar desse jogo. Enquanto isso, o Martínez e o Raniel ali vem disputando essa posição ali no meio-campo. Mas é isso, Corinthians 2-2 com a Portuguesa, consegue a liderança do grupo, já está garantida a liderança do grupo A, mas ainda não está com a classificação geral, né? A tabela geral ainda não é a melhor campanha geral, mas está muito próximo disso. E a Portuguesa, por enquanto, na segunda colocação do grupo B, mas pode ser ultrapassada pelo Santos ainda, Marcela. Tá certo, Tonhão. O Tonhão dizendo que está na zona mista, né? Mas poderia ser mais organizado ali no Pacaembu. Obrigada, viu, Antônio Chamorro? Então, as últimas informações, e todo mundo que for passando por aí pela zona mista e for parando para conversar com ele, é claro que mostraremos também para vocês, fãs de esportes. Bubu, queria que você falasse sobre o Thales Magno, se você concorda com o Bira. Não precisa ser esse jogador titular? Precisar ser titular, não. Mas eu vou voltar um pouquinho no Coronado. O Thales Magno teve um momento, um recorte no Corinthians, que ele era o melhor jogador. Sim. Até antes dele sofrer a lesão. Quando ele estava buscando salvadores. Tem que chegar alguém para salvar. O Yuri Alberto teve o seu momento, ainda está muito bem. Foi o momento do Memphis. E o Thales teve esse momento. Que ele era o titular indiscutível. Toca nele que ele resolve, é o cara que estava chamando a responsabilidade, criando situações. No momento de muita dificuldade do Corinthians, ele foi um dos que chegaram para resolver e teve esse momento de brilho. Infelizmente teve uma lesão depois, e aí quando ele volta a concorrência já é maior, a competitividade, e hoje, mesmo ele proporcionando o destaque da partida e tudo mais, não tem como colocá-lo como titular. Hoje não tem. O Corinthians mudou o sistema também. Quando o Thales era esse jogador, o Corinthians jogava com 3 atacantes, né? Então aí o Corinthians encontrou essa formação que vem dando certo, porque é uma formação muito voltada para o Garro também, né? Para o Garro ter mais liberdade de criação, se aproximar um pouco mais dos jogadores de frente. E aí, como a gente falou, aí o Thales acaba perdendo um pouco mais de espaço, porque a concorrência é pesada, né? O Thales é um jogador que ele gosta muito de jogar um pouco mais pelo lado esquerdo. Ele se sente muito bem fazendo isso, né? Saindo um pouco mais da beirada, trazendo a jogada para dentro. Então é uma característica diferente do que o Corinthians tem hoje no seu time principal, por exemplo, que é o Garro centralizado e a movimentação ali do Memphis e do Yuri Alberto. Mas assim, a gente sabe que o Memphis, por exemplo, não vai jogar todos os jogos. Ele vai jogar talvez os principais, ele não vai jogar o tempo todo, e aí o substituto do Memphis no momento, com certeza, é o Thales. Ô Bubu, e aí o Ramon, ele fala também sobre o momento do Corinthians. Ele fala, é muito bom, a gente está na liderança, o time está com uma mentalidade muito forte. É claro que hoje é uma partida muito diferente do que o jogo da Libertadores, o clima é muito diferente em relação à Libertadores, mas estamos felizes pelo que o time vem apresentando. Você concorda com tudo isso? E ele fala, inclusive, da expectativa para o restante da temporada. Eles terminam com uma expectativa gigante. Conversávamos com o Yuri Alberto no Bola de Prata e ele falava, eu queria que a temporada começasse amanhã. Eles estavam terminando uma temporada, é para descansar. E ele, não, eu quero terminar amanhã. Está todo mundo muito empolgado. E eles começam essa temporada muito empolgados. Vemos os jogadores falando sobre isso e o Ramon Dias também falando sobre. Acho que a avaliação do Ramon Dias sobre o Corinthians é correta e eu concordo. Tá. Agora eu acho que ele tem uma leitura da Libertadores um tanto quanto antiquada. Ele é raiz, era o grande técnico do River Plate até a chegada do Galhardo com sucesso, campeão de 96. Então ele viveu muito uma Libertadores que não existe mais. Os clubes brasileiros hoje têm uma vantagem muito grande sobre a concorrência. Então a diferença entre o Corinthians e o seu adversário agora na Libertadores é surreal. Você pode comparar o adversário dele, será que tem alguém no Paulista com o nível do adversário dele? Então a tendência é o Corinthians ter mais facilidade ainda. Pode pegar depois o Nacional ou o Barcelona de Guayaquil, que é um adversário com um pouco mais de tradição, mas mesmo assim, hoje tem um abismo
separando os principais clubes brasileiros, com poder de investimento alto, né, estrutura, história e tudo mais, dos vizinhos aqui. Então, é muito mais difícil você enfrentar um Palmeiras hoje, um São Paulo, que tem dado muito problema para o Corinthians, do que algum adversário continental. E mais para frente, mesmo pegando grandes potências, o River, onde ele fez história, hoje o Corinthians tem totais condições de superar um adversário desse quilate. Então, eu acho que a Libertadores não é que vai ser fácil a caminhada do Corinthians até a fase de grupos, mas no nível que o Corinthians está hoje, talvez ele tenha mais dificuldade em torneios aqui, ganhando de adversários rivais aqui, do que na competição continental. E eu queria fazer uma comparação, já que eu citei aqui. Hoje está discutindo muito o quarteto mágico do São Paulo, né? Se você usa o Thales Magno como titular e tira um jogador de meio campo, poderia fazer. Se você junta Garro, Memphis, Yuri Alberto e Thales Magno, você vai ter mais ou menos o quarteto mágico do Corinthians. Seria algo assim. Ia perder talvez em poder de marcação, ia ganhar em ofensividade, ia ser um time mais atrativo, não necessariamente ia ter a consistência que o Corinthians tem demonstrado, perdendo muito pouco, né? Mas precisa dessa ofensividade toda, ou tá bom do tamanho que tem demonstrado? Eu acho que tá bom do tamanho que tem demonstrado, né? E é melhor pensar numa Libertadores com toda essa dificuldade, me corrijam se eu estiver errado, mas eu acho que é melhor o Ramon pensar numa Libertadores com muito mais dificuldade do que entrar, esse comecinho de Libertadores está tudo tranquilo, estamos muito bem, vamos passar por cima. Acho que faz parte do discurso Libertadores, né, Marcelo? Quando, assim, o que o Bubu fala é a realidade mesmo, né? Os times do Brasil, eles são superiores à maioria dos times que disputam a competição pela questão de estrutura, investimentos, salários, os jogadores que o Brasil está conseguindo trazer. Mas esse discurso da Libertadores é uma guerra, e, enfim, que você vai ter dificuldade porque é um jogo que se emparelha, né? Mesmo o adversário sendo inferior tecnicamente, faz parte do discurso. Acho que se fosse ao contrário, não, a gente é muito superior ao adversário, nossa estrutura é muito melhor, nossos jogadores, enfim. Então, assim, ele sabe que ele tem uma responsabilidade e uma cobrança com relação à classificação do Corinthians. Mas esse discurso de que a Libertadores é uma guerra, enfim, eu acho que faz parte do pacote Libertadores. Ele fala sobre isso, sobre a temperatura muito mais alta em uma Libertadores.